Mas vamos falar um pouquinho sobre essas manifestações. Acho importante, gosto muito que você lá já na sua coluna colocou, né? O ronco do asfalto. O Josias tem usado agora esse termo. O ronco do asfalto. O asfalto roncou nesse final de semana, né, Josias? Brasil afora. E a gente vai entender o que significa tudo isso. Essas manifestações foram organizadas por artistas, por esquerda, por movimentos sociais, mas acho que o chamado inicial veio justamente de Caetano Veloso, né? Mais uma vez, que resolveu realmente colocar aí o pé na política e traz os seus parceiros de vida, né? Como Gilberto Gil, Chico Buarque, Paulinho da Viola, Lenine, entre outros que estiveram lá em Copacabana e aceitam o chamado de Caetano. Bom, em Copacabana foram 18 mil pessoas que participaram dessas manifestações que tiveram muitos discursos e muita música também. Música, como a gente vê aqui, de primeira qualidade. A gente está falando aí da nata da MPB brasileira, né? No Rio de Janeiro, 14 mil pessoas. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, 18 mil pessoas. Em São Paulo, cerca de 14 mil pessoas na Avenida Paulista. O levantamento foi feito pelo Monitor do Debate Político, do SEBRAP, em parceria com a ONG More in Common. A partir de fotos, eles fazem fotos aéreas que são analisadas com software de inteligência artificial. A gente tem falado bastante sobre esse novo método de você fazer a contagem exata de quantas pessoas estiveram lá, né? E aí fizeram essa conta, quase 19 mil pessoas no Rio, quase 14 mil pessoas em São Paulo. A margem de erro é de 12 pontos percentuais. Bom, além das apresentações musicais, muito discurso, chamou atenção a chegada da Fernanda Torres, que esteve lá. A Fernanda Torres falando, ainda estamos aqui. Vamos assistir. Nós ainda estamos aqui pelas florestas brasileiras, pelos direitos da mulher, pela democracia. Nós estamos aqui para acordar o Congresso, galera. Eles não podem trabalhar para si mesmos, não é, Lenine? Ainda estamos aqui. Ao lado de Chico Buarque também lá. Bom, Emicida, que é de São Paulo, mas foi para o Rio de Janeiro nessa manifestação, fez um discurso muito forte também, chamando o povo a olhar para o que está acontecendo em Brasília. A gente precisa estar profundamente comprometido com fazer girar umas cadeiras naquele congresso em Brasília. A isso deve servir essa nossa capacidade de mobilização. Converse. Precisamos nos mover como que somos, como uma comunidade de sonhadores que acredita no potencial desse país. O Congresso não pode ser o freio de mão do sonho desse país. O que aconteceu naquela madrugada foi uma covardia, uma apunhalada pelas costas do povo. Nós precisamos que o Congresso seja a casa do povo. O Congresso é a casa do povo. Não sei se a gente já tem disponível também o discurso do Gilberto Gil, que foi muito forte também. O Gilberto Gil, que inclusive já foi ministro também, né? Ele foi ministro do primeiro governo Lula, ministro da Cultura, e ele também está super engajado nessas manifestações, sempre ao lado de Caetano Veloso, e ele também fez um discurso ontem lá em Copacabana. Ainda não temos o Gil, né? Daqui a pouquinho a gente coloca o Gil. A Jabril, vamos lá, vamos ouvir o que disse Gil. Se manifeste mais e mais, de forma mais e mais intensa, de forma mais e mais completa, para que a gente possa convencer essas pessoas encarregadas de trabalhar pelo aperfeiçoamento das leis do país e pelo aperfeiçoamento do modo como essas leis se aplicam no país. Sempre que for necessário, cada vez... O Wilson do Gil, volta aqui, vamos voltar aqui.
Tá muito ruim o som do Gil, mas está aí disponível também nas redes. Mas ele fala, é importantíssimo, a gente vai voltar aqui quantas vezes forem necessárias para lutar pela democracia, para lutar pelo nosso país, porque realmente é de direito. Bom, quem chega por aqui é a nossa maravilhosa, nossa diva do jornalismo, Thaís Bilen, que hoje nos acompanha, Josias, até o finalzinho do All News. Bom dia! Bom dia, Fabíola, Até o final do All News? É. Se vocês me Se nós aguentarem, eu tivéssemos ficarei. a hora para aproveitar a companhia da Thaís, já seria um privilégio. Nós teremos 3 horas. Olha a empolgação dele. Vai ser um privilégio. Olha a alegria, você vê triplicado. que bonitinho? Josias, um beijo para sua filha, minha xará querida. É a Thaís, linda. Será dado. E foi super esperta, resolveu fazer psicologia. Ela até tentou o jornalismo, mas ela falou, não é isso melhor aqui cuidar não. da cabeça do povo, que não tá nada boa. É Então isso ela aí. foi... Tá uma ótima psicóloga lá em Brasília. Josias, vamos lá, você já escreveu a respeito disso. Aliados expõem na rua a tática de Lula para 2026, né? O antissistema. O que você acha dessas manifestações? Elas realmente trazem um impacto? Que o recado dado pelas ruas é ouvido em Brasília? Em Brasília não, né, Fabíola? Mas o que se espera é que sensibilize o pedaço da sociedade que anda meio anestesiado para isso que está acontecendo em Brasília. Há muito material para protesto, né? E é como diz ali o Emicida, é casa do povo. Então, se é casa do povo, ele fala, é preciso girar umas cadeiras naquele congresso em Brasília. O dono da casa precisa despejar os inquilinos que destroem a casa, que depredam o imóvel. O congresso está muito maltratado hoje por personagens que não dignificam o mandato, né? Então é preciso que o eleitor se convença de que, em certos casos, é preciso fazer determinados políticos trabalharem. A melhor forma de fazer isso é sonegando a reeleição, né? Então, há muito material. Agora, do ponto de vista político, a esquerda lulista, que reocupou as ruas, né, fez o asfalto roncar aí contra o Congresso 2 vezes em 3 meses. Em setembro, houve uma gritaria contra aquela PEC da blindagem. E nesse domingo, a esquerda foi às ruas para espinafrar o PL da dosimetria. E nos 2 casos, na prática, os aliados levaram ao meio-fio a tática que vai ser adotada pelo Lula em 2026. Isso já está esboçado. O Lula está adotando uma retórica antissistema que tinha sido capturada pelo Bolsonaro, pelo bolsonarismo, né? Então, o Planalto terceirizou ao PT, às legendas companheiras, aos movimentos sociais, esse lema Congresso inimigo do povo. Então, políticos, ativistas, impulsionados aí por esses artistas todos que ornamentaram as manifestações com suas presenças, né? Políticos e ativistas alardeiam em público algo que o Lula sussurra nos bastidores. Hugo Mota está a serviço da oligarquia política, a serviço do bolsonarismo, a Câmara e também um pedaço do Senado não estão sintonizados com o interesse público, né? E nesse enredo, o Centrão foge da Polícia Federal, o Bolsonaro rala pela anistia, enquanto o Lula inverniza essa sua imagem de herói da resistência, está oscilando ali entre o Zorro e o Robin Hood. Num papel, ele celebra operações policiais que gravam as iniciais do crime organizado na cara da Faria Lima, na cobertura do sistema político. E no outro figurino, ele tira a remuneração dos ricos para zerar o imposto de renda dos pobres. É muito curioso, Fabiola, porque nos 2 primeiros mandatos do Lula, o matrimônio do governo com o Centrão evoluiu para o patrimônio. Isso deu em mensalão, em petrolão, no impeachment da Dilma, deu também em Bolsonaro. Bolsonaro se elegeu cavalgando ali o antipetismo como antissistema. Depois ele comprou o Centrão com orçamento secreto. Então, ao se apropriar dessa retórica antissistema, o Lula como que restaura um terror pendular que marca a política brasileira. Esse roteiro é invariável, está aí desde a chegada das caravelas. No palanque, os candidatos soam ali como valentões, depois de eleitos, eles vão deslizando docemente para aquela grande vala comum do Centrão, e nesse vai e vem a governabilidade no Brasil ganhou um sentido gangsterístico. Então é muito jogo de cena, mas na prática a esquerda brasileira está
se reapropriando das ruas e tomando do Bolsonaro esse discurso antissistema. Imagina, o Bolsonaro era o político mais sistêmico do país, estava há 30 anos na política e usou essa retórica antissistema para vencer em 2018. Agora o Lula está mimetizando essa tática, Fabioli, como sobra material, a coisa tende a emplacar. Lance, né, Thaís? Quero muito te ouvir a respeito dessas manifestações, que algumas pessoas falam, claro, vai gente lá para ouvir o show dos melhores da MPB brasileira. Gente, junta Gilberto Gil, Caetano Veloso, Lenine, né, Paulinho da Viola, entre outros que foram. Como é que você vê essa manifestação? Ela realmente é uma manifestação que tem um impacto político? Ela mostra que lado do Brasil, que impacto isso tem na política? Você que frequenta muito Brasília, isso toca o coração dos políticos brasileiros? Eu acho que isso, Fabiola, o efeito político imediato depende, o tamanho não foi assim ao ponto de enterrar a PEC da blindagem, pode-se dizer isso, mas assim, a história política é feita de momentos em que a classe artística se une, a sociedade civil se une, a população vai às ruas em várias cidades do país, isso já aconteceu muitas vezes e mostra que, bom, o que eles estão fazendo lá, as pessoas estão assistindo. E quando os artistas se unem a essas manifestações, eles atingem um público que não necessariamente está ali acompanhando o noticiário de Brasília todos os dias. E politizam, trazem debate, ajudam a ampliar as conversas. E isso, obviamente, tem um efeito político. A cultura e a política são a mesma coisa. É uma sociedade viva que está acompanhando o debate que acontece no país. Eu vejo valor político em manifestações como essa, com a presença desses artistas da geração, né, dos nossos mestres, Gil, Caetano, Chico, etc., e da geração Fernanda Torres, Lenine, Emicida ainda mais novo, enfim, não sei exatamente a idade dele, mas eu vejo muito valor político, cultural, simbólico na mobilização popular das pessoas que se dispõem aí às ruas protestar e da classe artística que vai junto. De efeito, eu considero assim, pode não ter efeito prático para reverter maioria na Câmara, entende? Contra um projeto que já passou, né? Numa contabilidade muito mais mundana ali, de votos no plenário, pode ser. Mas, ao mesmo tempo, recoloca esse debate num plano mais amplo, para lembrar os deputados que o que está acontecendo lá no plenário, na madrugada de quarta-feira, está sendo ouvido no domingo à tarde, ensolarado, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais, onde quer que seja. Então, tem sim, claro, impacto. Eu acho que tem um caráter também, né, Thaís? Você falou sobre a questão das gerações e como manifestações como essa unem gerações, né? Por exemplo, você vê jovens que se conectam com isso, pessoas mais velhas que se conectam também com as coisas jovens, né? Porque aquele palco era muito diverso nesse sentido. Eu acho que tem um caráter também educativo da política, né? Porque, por exemplo, nós estamos falando de projetos, e eles citaram nessas manifestações, projetos de lei que trazem mudanças importantes no nosso país. Chamar atenção para isso é um processo também de educação política, né? Manifestações como essa têm esse caráter também, ou não? Totalmente, de dialogar. Imagina, o público da Fernanda Torres, né, que é um público muito amplo. Então, dentro de quem segue ela, acompanha a carreira dela, tem gente que acompanha a política diariamente, tem gente que acompanha os normais, acompanha a televisão, entende? E vai ouvir o que ela tem a dizer. Então, tem um caráter educativo de uma politização que, se a gente quer falar sobre a eleição do ano que vem, de 2026, do Congresso Nacional, começa por aqui, começam em manifestações e inclui as manifestações de direita e de esquerda. Aqui não tem uma questão partidária e ideológica. A conscientização política, a politização da população brasileira e dos mais jovens, em 2022, determinou, né? O resultado das eleições foi a votação de quem não tinha obrigatoriedade de 16 a 18 anos, que decidiu ir às urnas. Então, a politização ela é fundamental para a evolução, para o desenvolvimento do país enquanto sociedade. E tem um aspecto aí, mudando um pouco a pauta, mas ficando nessa pauta, que mostra mais uma vez uma uma total inabilidade da Câmara dos Deputados, né? Então, a Thalíria Petroni teve aquela história
da escolta, né? Tem alguns deputados, e a Câmara, Fabíola, não informa exatamente quais são eles e desde quando, que tem escolta garantida pelo Congresso Nacional por conta de ameaças à sua integridade de grupos que se opõem àquele mandato. E a Thalíria Petroni é uma dessas deputadas que tem acesso. E na segunda-feira ela ficou sabendo que não teria mais, que a escolta dela tinha sido cassada, tinha sido suspensa por uma avaliação aí da Polícia Legislativa, com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, enfim. E ela estava programada para ir nessa manifestação no domingo em Copacabana e é um típico caso em que ela precisa ter proteção, né? Que ela vai estar exposta nas ruas publicamente e passou a semana tentando falar com o Hugo Motta para primeiro saber dessa decisão, que ela soube no susto, segundo ela, e também tentar reverter. E tentou diretamente, não conseguiu, tentou via líderes que têm mais acesso ao Hugo Motta, também não conseguiu. E aí, na véspera, por causa da manifestação, ela aciona a imprensa, depois vai às redes sociais e aí sim o Hugo Motta fala com ela e fala que enquanto não vai decidir se mantém essa decisão ou não, se volta a escolta ou não, que ela fica garantida e aí ela está escoltada no domingo do dia da manifestação. Ela foi, né? Estou vendo aqui. Ela foi. E aí ela acaba conseguindo ir. Isso é uma questão bem política, né? Não passa pela manifestação, mas mostra também um pouco da desorganização da Câmara e de como essas votações, o outro lado, né, do resultado das votações também tem a ver com o comando frágil e debilitado que a Câmara tem recebido. Eu achei interessante, Josias, o Paulinho da Força, que é o autor do PL da dosimetria, que foi um dos alvos, né? Não foi só isso, foi um dos alvos. E aí ele falou assim, um número baixo de pessoas. Ele falou assim, todos os vídeos que eu publiquei tiveram mais audiência do que isso. Um deles que eu fiz no plenário da Câmara teve mais de 300 mil visualizações. E aí o relator foi alvo de vários cartazes, discursos nessas manifestações. Aí ele trouxe aí essa fala mostrando que não estava se importando e achou fraco o evento. Aqui nas redes sociais, o Ricardo Carvalho também fala, poxa, só artista de peso e mesmo assim o evento flopou, falando sobre o número de pessoas. Fica nessa disputa dos números, Josias, de visualização ou não. O que vale é o número de pessoas que estava lá no asfalto, como você diz, ou não? O impacto disso é maior? Bom, o impacto é grande, né? Nós estamos vivendo na era das redes sociais, obviamente, o número de pessoas importa. Estamos falando de 18 mil pessoas no Rio, alguma coisa em torno de 14 mil na Avenida Paulista e, portanto, um pouco mais de 30 mil pessoas nos dois eventos. Há 3 meses, os atos anti-blindagem reuniram em Copacabana e na Paulista algo como 80 mil pessoas, 40 mil pessoas em cada ato, né? Então, obviamente, foi um ato menor do que os anteriores. Agora, não se faz um ato político apenas a partir do tamanho, sobretudo nesse momento, se você considera que não há bolsonarista na rua clamando pela libertação do Bolsonaro, a esquerda está prevalecendo, porque depois que o Bolsonaro foi preso, dizia-se que o Brasil ia pegar fogo, ia incendiar, não se viu uma mísera manifestação pedindo a liberdade do Bolsonaro, ou se queixando de injustiça contra o Bolsonaro. Então, o bolsonarismo flopou nas ruas, esse sim. E a esquerda está aí fazendo o seu segundo ato em 3 meses, esse um pouco menor do que o anterior, mas o ato tem a sua relevância. Eu tenho receio, Fabíola, de que esses atos, tanto os do Bolsonaro, quando ainda levava a gente à rua, quanto esses que têm uma conotação mais de esquerda, eles falam para as suas próprias tribos. Então, estão falando com as suas plateias. Mesmo esses artistas que vão, a Fernanda Torres, esses astros da MPB, os fãs da Fernanda Torres, do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, do Paulinho da Viola, esses já estão cientes de que o Brasil está vivendo uma fase
anômala, atípica, de que o Congresso não está se portando adequadamente. Do mesmo modo, aqueles que prestigiavam os atos promovidos pelo Bolsonaro, pelo bolsonarismo, nos mesmos palcos, né, na Paulista, na Orla de Copacabana, em outras capitais do Brasil, esses que iam prestigiar o Bolsonaro também estão convencidos de que o Bolsonaro é uma vítima, que está sendo perseguido. Então, as duas tribos estão, os dois tipos de atos estão falando para as suas próprias tribos. Agora, se você conquista o eleitorado que está na franja ou no meio dessas duas tribos, se você considera que o conservadorismo civilizado, que não aceita a fuligem que suja a retórica e as práticas da direita neandertal, representada pelo Bolsonaro, esse conservadorismo civilizado já saltou da canoa do Bolsonaro em 2022. Muitos elegeram o Lula, devolveram o Lula ao Palácio do Planalto pela terceira vez, torcendo o nariz para o PT, para o Lula, não queriam o Lula de jeito nenhum. Mas, diante da precariedade do Bolsonaro, votaram. Quer me parecer, Fabíola, que hoje esses atos que o Paulinho da Força tenta negligenciar, eles dialogam mais, conversam mais, sensibilizam mais esse eleitor conservador civilizado do que essa pregação pró-Bolsonaro, pró-anistia, redução de pena. Quer me parecer que esse conservador civilizado estava à procura de uma alternativa. Se ela não aparece, ou se ela aparece impregnada de bolsonarismo, como é o caso do Tarcísio de Freitas, se esse eleitor percebe que elegendo o Tarcísio coloca um outro Bolsonaro no Palácio do Planalto, talvez ele opte, mesmo não gostando do Lula, por reeleger o Lula. Então, quer me parecer que hoje essas manifestações com um viés, com um timbre mais de esquerda, elas têm uma possibilidade de sensibilizar esse eleitorado que vai influir na eleição do ano que vem, que será um eleitor-chave, esse eleitor de centro-direita, esse que já decidiu a eleição de 2022 por uma margem mínima, ele será também muito relevante na eleição do ano que vem. E quer me parecer, Fabíola, e aí a gente está falando de impressão mesmo, porque nós não temos informação, estamos falando de impressão. A minha impressão é de que essas manifestações, em função das barbaridades que estão sendo feitas no Congresso Nacional hoje, com tantos assuntos relevantes para tratar, desde o combate ao feminicídio até o orçamento da União, que não foi aprovado ainda, você ficar desviando a atenção para tratar de redução de pena de quem acabou de ser condenado, quer me parecer que o observador conservador tende a valorizar mais ou se sensibilizar mais com manifestações como essa do último final de semana, do que com aquelas bolsonarices que eram levadas à rua quando o Bolsonaro ainda mobilizava a gente, Fabíola.